Boa noite. Você está na Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que vive por um ideal que é, semana após semana, proporcionar uma experiência real com Deus. E mais uma vez, eu tenho o privilégio de lhe dar as boas-vindas ao programa Viva uma Experiência Real. Ficamos felizes que nessa noite você tenha tomado a decisão de estar aqui conosco na sede da Nova Semente, Rua Cubatão 77, bairro do Paraíso, em São Paulo. E mandamos um grande abraço a você, que sempre nos acompanha pela internet. Se você ainda não veio na Nova Semente, o convite está feito. Venha, queremos lhe conhecer. Nessa noite, o pastor Kleber, ele dá continuidade à série Descontaminados. Esta série é a respeito de antídotos, mas antídotos para o quê? Antídotos para danos causados por influências, por comportamentos, por emoções que destroem a nossa vida espiritual. A mensagem de hoje tem por título O Órgão Letal. Não deixe de estar conosco, esta é apenas a terceira desta série de 9 mensagens. Se você quiser, na saída você pode pegar um desses postaizinhos, tem aqui na forma postal, tem também no tamanho slim, são os convites, não apenas um convite para você, mas também para os seus amigos. Se você está vindo hoje na Nova Semente pela primeira vez, queremos lhe dar as boas-vindas, estamos muito felizes, mas também queremos lhe convidar para que possamos lhe conhecer melhor. Deixe o seu e-mail conosco na saída, temos 3 tablets colocados ali sobre totens, um processo rapidinho, 30 segundos, você deixa ali o seu e-mail e assim nós podemos nos comunicar com você. Podemos passar toda a programação, enfim, tudo que acontece nessa comunidade. A Sementinha é uma programação muito especial que nós temos para as crianças faixa 0 a 13 anos. A Sementinha é uma programação que ocorre paralela ao nosso programa Viva das 17 horas. Então, se você tem um filhinho, uma filhinha nessa faixa de idade, convidamos você para estar conosco no programa das 17 horas. Já em paralelo a esta programação do Viva das 19 horas, temos o Papo Aberto. O Papo Aberto é um programa especialmente desenhado para os adolescentes, faixa 14 a 19 anos. É um programa de debates, de conversa, estudo sobre a Bíblia. Então, se você tem um filho, uma filha, nessa faixa de idade, convidamos você para o Papo Aberto. O Papo Aberto começa impreterivelmente às 19h15. No Palco 2014 já tem a sua próxima data marcada, é o dia 7 de setembro. Teremos 2 atrações nessa data, 2 shows. Douglas e Marcele e também o Bruno Menezes, que daqui a pouquinho vai estar aqui no palco, liderando o grupo de louvor da Nova Semente, dia 7 de setembro. Os ingressos estão à venda, você pode adquiri-los na saída deste programa ali na loja Sementes, ou também através da loja virtual no site www.novasemente.org. Ao você comprar o ingresso, você não apenas estará comprando o ingresso para um show sensacional, mas vai estar ajudando as obras sociais do Instituto Nova Semente, a obra social aqui da Nova Semente, que é o Ministério Mais Amor. Então, existe um objetivo duplo, boa música e também uma ótima causa. É um cenário ganha-ganha. Se você ainda não baixou o aplicativo da Nova Semente, não deixe de ir na loja da Apple, na loja do Android. Realmente é um mundo de coisas, é um mundo da Nova Semente que se disponibiliza para você. Nós temos ali áudios e vídeos, áudios em MP3, você pode assistir a programação ao vivo já no seu celular. A rádio da Nova Semente também pode ser acessada por ali, já está transmitindo continuamente. Excelente música intercalada com algumas mensagens do pastor Kleber. Enfim, também através do aplicativo você pode se conectar às redes sociais e também ao blog da Nova Semente. Portanto, é um aplicativo extremamente útil e necessário. Convidamos novamente vocês para o programa Começos, vocês que gostam de estudar a Bíblia. O programa Começos, ele ocorre aqui na Nova Semente, sábados às 15 horas e também segundas e terças às 19h30. Portanto, 3 edições durante a semana. Estudos bíblicos
na forma de séries apresentadas pelos pastores da Nova Semente. Um convite feito a vocês, uma equipe que está ali pronta para recebê-los e acompanhá-los nessa trajetória do estudo da Bíblia. Bom, o musical de hoje é com o grupo de louvor da Nova Semente, o Everson nas cordas, o Júnior aqui no carrom já estão posicionados, hoje um som acústico para vocês. Desfrutem da programação, não esqueçam de silenciar os seus celulares. Uma boa programação, um abraço e até a semana que vem. Boa noite. Nós vamos cantar uma música e eu queria que você aproveitasse para recarregar suas baterias. Nós estamos num dia de descanso. Você que teve a semana cansativa, cheia de trabalho, cheia de preocupações. Nesse momento agora, nós vamos recarregar as nossas energias, recarregar as nossas forças. Se você quiser, você pode bater a palma assim, ó. Temos força se estamos no Senhor, estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Nós temos força se estamos no Senhor, estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Só Deus é força eterna, da paz e esperança. Nós temos força. Só Deus. Só Deus é força eterna, da paz e esperança. Ele é o poderoso Deus, o poderoso Deus. Não falhará, não me abandona. Dá força ao fraco pra vencer, e a todos dá poder, dá liberdade pra voar. Esse é o nosso momento, o momento de descansarmos nele, de nos fortalecermos nele. Se esse é o seu desejo, eu gostaria de ouvir você cantando agora. Ele é o poderoso Deus, Ele é o poderoso Deus. Cante conosco. Ele é o poderoso Deus, o poderoso Deus. Não falhará, não me abandona. Dá força ao fraco pra vencer, e a todos dá poder, dá liberdade pra voar.
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Todos possam ver a nossa luz brilhar. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui já se perdeu em algum momento na cidade de São Paulo. Já pegou alguma rua errada ou já entrou numa rua que era contramão, mesmo com o GPS. Dirigir aqui na cidade é muito difícil. Eu já me perdi várias vezes. Mas se às vezes a gente se perde nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas direções,
A Bíblia apresenta Jesus Cristo como sendo o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o Verbo, estava no começo. Ele é Deus, por sua palavra todo o universo se fez. Ele é o Cristo que foi prometido pra morrer, pra pagar o preço de todo o pecado. A cruz, Ele é o caminho, a vida, a salvação. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. Ele é o Cristo que foi prometido pra morrer, pra pagar o preço de todo o pecado. A cruz, Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino a nós. Seja o teu reino, seja o teu reino, seja o teu reino em nós. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino a nós. Seja o teu reino, seja o teu reino, seja o teu reino.
Vamos orar. Bom Deus, somos gratos a Ti por mais uma semana que tivemos, e o privilégio e a oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos uma vez mais reunidos nesse local, a aprender, a buscar caminhos que possam ser cada vez mais conforme Teu sonho, Teu desejo a cada um de nós. Temos visto, Senhor, durante as últimas semanas, áreas que precisamos limpar, aspectos que precisamos, essa busca por desintoxicação, eliminar esses venenos da nossa vida, a que possamos, Senhor, continuar nossa jornada cada vez mais, nos aproximando do Teu ideal na nossa vida. Mas, bom Deus, hoje, uma vez mais, temos o objetivo de ouvi-lo. Eu suplico, bom Deus, que Tu possas de uma maneira especial usar nossa mente, e que através de Tua palavra possamos, Senhor, entender o impacto, os problemas e, acima de tudo, Senhor, a libertação que necessitamos, no cuidado que devemos ter com palavras que proferimos. Se conosco nesse momento, e rogo a Ti essa bênção em nome e pelo amor do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Boa noite. Que bom que você está hoje aqui entre nós uma vez mais. É sempre motivo de imensa alegria receber você e a sua família aqui em nossa comunidade. De maneira especial, quero saudar também você, telespectador da TV Novo Tempo, que nos acompanha semanalmente no programa Viva, uma experiência real. E mais uma vez, bem-vindo a todos. Aqui é a Nova Semente, que é uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para que cada um de nós tenha semana após semana uma experiência real com Deus. 2 semanas atrás nós iniciamos a atual série de mensagens intitulada Descontaminados. E nela nós temos visto o envenenamento que muitos vivem em virtude de emoções, em virtude de comportamentos, de influências tóxicas. Nós já falamos sobre o autoengano na primeira semana. Na semana passada falamos sobre o problema dos pensamentos destrutivos. E se por alguma razão você não pôde estar conosco nas semanas anteriores, não deixe de acessar as mensagens ali no nosso website, www.novasemente.org, e também você tem acesso baixando ali no seu smartphone o aplicativo, nas mais variadas plataformas, a que você possa também levar consigo durante a semana, de maneira móvel e fácil, o conteúdo que é gerado aqui em nossa comunidade. Bem, mas essa noite eu gostaria de falar sobre uma das causas, das maiores intoxicações que nós podemos viver. O órgão letal. O perigo de não saber controlar o uso da nossa língua. E vamos ser bem sinceros aqui, queridos. A gente fala demais, não? Na verdade, os especialistas indicam que 1/5 da nossa vida nós gastamos falando. Outros, ou melhor, outras, um pouco mais. Alguns afirmam que durante um ano as nossas palavras poderiam, se nós publicássemos, escrevêssemos as nossas palavras, durante um ano nós teríamos ali publicados 66 livros de 800 páginas com aquilo que a gente fala. Uma enciclopédia grande. Hein? E nossas palavras, queridos, elas podem ser razão para fortalecer ou para destruir qualquer pessoa. E falando sobre pessoas perversas, Davi, ele escreveu o seguinte, e eu gostaria que você acompanhasse. Ele diz: os maus afiam a língua como espada e apontam como flechas as suas palavras cheias de veneno. E há um texto que nós encontramos agora no Novo Testamento, que Tiago escreve, que diz o seguinte, que a língua é uma chama de fogo, está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. Pode transformar
toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Uau! Nesses dois textos nós vimos algumas descrições interessantes, não? Palavras são mencionadas, veneno, língua envenenada. Vocês percebem o potencial de perigo? O potencial de machucar. Em média, agora, mais algumas estatísticas, nós mantemos em média, em um dia, cerca de 30 conversações. Nós travamos cerca de 30 conversações por dia. E em média também o homem fala 20 mil palavras por dia. E a mulher 30 mil. Alguns sobem um pouquinho além da média. Não se contentam com a média. No livro de Tiago, e basicamente você vai perceber que hoje nós vamos estar buscando informação no livro de Provérbios, no livro de Tiago, no Antigo e Novo Testamento, nós encontramos uma outra declaração sobre a língua humana. Diz o seguinte, que a língua é uma coisa pequena, mas que prejuízo imenso pode provocar. Pense comigo no efeito devastador de palavras usadas em sentenças como por exemplo essas. Você é um desastre. Eu nunca te amei. Estou cansado de você. Você nunca vai mudar. Quão terríveis podem ser essas palavras na nossa vida. Que impacto horrível afirmações como essa podem causar na nossa mente, no nosso coração. Por outro lado, palavras usadas de maneira apropriada, elas podem ser um bálsamo, um alívio na vida de qualquer pessoa. Parabéns, esse seu trabalho está excelente. Você mudou minha vida. Sem você, o que seria de mim? Eu te amo. É a minha esposa que eu acabei de falar com ela, tá bem? E sem dúvida alguma, o impacto de palavras causam efeitos e trazem consequências na nossa vida. Aparentemente o autor do livro de Provérbios, ele entendia muito bem essa dinâmica. Ele diz o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Percebem? Essa dinâmica de erguer alguém ou colocá-la abaixo. E obviamente, nós não temos controle algum sobre o que as pessoas falam ao nosso respeito, mas nós podemos controlar nossos pensamentos. E como palavras tóxicas têm esse poder de destruir a nossa alma, a gente precisa, queridos, guardar de todas as formas nosso coração. Nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para manter esse veneno tóxico longe do nosso coração. E ao final da mensagem de hoje nós vamos voltar a esse tema. E é por essa razão, a necessidade de guardar o nosso coração, que a Bíblia também afirma a nós de maneira categórica: quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. E que verdade é essa? Mas como é que nossas palavras afetam a nossa existência? E sem dúvida alguma, aquilo que nós falamos exerce, queridos, um poder. Um poder. Nossas palavras, elas possuem um poder que afetam a nossa vida em pelo menos 3 aspectos. O poder das palavras. Queridos, um dos aspectos é esse, uma das áreas. Nossas palavras, elas guiam a nossa vida. Como nós acabamos de ver há pouco, a nossa língua ela tem uma enorme influência e controle sobre a nossa vida. Mas como é que isso acontece? Simples, pense comigo. Do que você mais gosta de falar, né? Invariavelmente nós somos moldados por aquilo que nós falamos. E é obviamente através dos nossos pensamentos, que por sua vez moldam quem somos.
Portanto, de uma forma ou outra, a nossa língua dirige a nossa vida. Tiago, o livro que nós estamos explorando nessa área, nós encontramos nesse livro um interessante exemplo, e eu queria mostrar a você. Ele diz o seguinte: nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Interessante, o cabresto ali, o freio na boca de um cavalo. Uma coisinha de metal que é colocada ali, temos uma ilustração pequenininho na boca, um animal grande, um cavalo, e que de maneira estratégica, ali você pode controlar esse maravilhoso, lindo animal, com um pedacinho de metal ali na sua boca. E Tiago ele continua, ele usa um segundo exemplo. Ele diz o seguinte: tomem também como exemplo os navios, que embora sejam grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. E, obviamente aqui Tiago tinha em mente um navio à vela, mas hoje nós vemos enormes embarcações. Navios tremendos de transporte cargueiros que eles são dominados por um pequeno, quando comparado com um todo, uma pequena partezinha. E aqui você vê o exemplo lá no finalzinho do lado esquerdo ali, o leme que controla o direcionamento de toda a embarcação. Interessante, não? Um exemplo que a Bíblia apresenta, 2 exemplos: o freio do cavalo, o leme e o navio. Da mesma forma, a língua dirige nossa vida. É como se fosse a direção hidráulica do nosso carro, dirige, guia, dá ali o rumo para a nossa existência. Portanto, se você não gosta muito do caminho que você está tomando, quem sabe seria sábio mudar a sua maneira de falar. Por sinal, queridos, essa é uma preocupação, grande preocupação, que profissionais na área de comunicação, profissionais na área de linguística têm. Por essa razão eu convidei uma amiga e ao mesmo tempo um membro aqui de nossa comunidade, a professora Janice. Por favor, querida, ela é formada nessa área de comunicação e linguística, professora universitária, com uma vasta experiência. Obrigado, querida, por ter aceito o convite de compartilhar um pouquinho. Por favor, Janice, sente. Compartilhar um pouquinho conosco sua experiência e seu conhecimento nessa área. E, obviamente, Janice, quando nós falamos de comunicação, o uso de palavras, como esse processo acontece? Como é que esse processo se desenvolve? Que a gente possa entender melhor. Bom, basicamente esse processo é muito natural, né? A gente falar ou escrever, porque tanto na comunicação verbal quanto na escrita, o processo é o mesmo. Mas existem alguns elementos que, teoricamente, são os seguintes. Precisa-se de um emissor e um receptor, quem fala e quem ouve, né? Ou quem gera escreve. A informação e Exato. o que recebe. É preciso também uma mensagem, um conteúdo que ligue esses 2 elementos. Além do conteúdo, é necessário um canal. O canal pode ser um canal físico, um canal virtual. Esse canal também precisa ligar esses 2 elementos, emissor e receptor. Há também a necessidade de um contexto. Ambos precisam fazer parte desse contexto para que a comunicação ocorra. Além disso, também é preciso de que esta mensagem esteja dentro de um código. E o código precisa necessariamente ser conhecido por ambos pelo emissor. Ambos precisam ter esse pelo conhecimento receptor. prévio. Exatamente, para que a comunicação se efetue. De maneira né? efetiva. Exatamente. Mas ela pode dar errado também, não? Exatamente, existe esse problema, né? A comunicação pode ser interrompida por alguns ruídos. E quando a gente fala de ruído, não estamos falando só de barulho. Barulho também pode ser um problema, mas existem outras interferências. Por exemplo, se você não conhece, se você, o emissor, ou melhor, se você, o receptor, não conhece o código que o emissor está usando. Aí seria, no caso básico, de uma língua estrangeira, né? Ou então, por exemplo, se o nível linguístico que está sendo usado é diferente do emissor para o receptor. Ele não é adequado. Vamos dizer assim, um exemplo de um jovem falando gíria,
as gírias mais variadas, né, que são tão mutantes, que mudam dia a dia, e uma pessoa idosa que não tenha conhecimento dessa gíria. Não vai entender. Não vai entender. Esse nível linguístico vai interferir, vai ser um ruído na comunicação. E existem meios, técnicas, obviamente, para você evitar esse tipo de ruído na comunicação? Sim, existem estudos, né? Hoje em dia, por exemplo, muitas áreas estão muito ligadas nessa ferramenta, né, que é a comunicação, e todos estão se importando muito com como você fazer para tornar a sua comunicação o mais eficaz possível, utilizando de técnicas como, por exemplo, conhecer bem o seu público-alvo. Se você conhece bem o seu público-alvo, você vai se dirigir a ele com um nível linguístico adequado, você vai usar um vocabulário adequado, uma argumentação. Existem técnicas de argumentação para você pegar o seu receptor. A gente vê isso, por exemplo, nas propagandas, na mídia, o marketing usa muito isso, né? Você é pego pela argumentação da mídia. De uma maneira bem intencional em comunicar de maneira efetiva. Exatamente. A gente percebe, você acaba de mencionar, existe essa intencionalidade no mundo corporativo, no mundo empresarial, obviamente, no mundo acadêmico, e parece que na vida pessoal as pessoas não dão essa importância ao poder que a palavra possui ou tem. O que você pode dizer para a gente sobre esse aspecto, o poder da palavra em si? A palavra tem poder, né? Ela é um instrumento de poder. Ela é um instrumento, por exemplo, que formata a cultura. Os povos, eles são formatados, ou melhor, a cultura dos povos, ela é formatada pela linguagem que eles usam. Mesmo os povos que são ágrafos, que não possuem escrita, eles passam a sua cultura através da linguagem, com os contos, os mitos. E os que possuem escrita também, através do livro. O conhecimento é passado dessa forma, né? Então, a linguagem ela tem esse poder de formatar a cultura. E não só a cultura, mas também a própria identidade do indivíduo. Existem teorias que dão conta de que a nossa própria identidade é formatada pela linguagem. Você é o que você ouviu falar de você e o que você fala sobre você. É real esse conceito de que o idioma que nós aprendemos afeta, de certa forma, a maneira que pensamos? Sim, o idioma afeta, sim. O idioma japonês, por exemplo, existem estudos referentes a isso, né? Que o idioma japonês, que tem uma sonoridade diferenciada de outros idiomas não orientais, ele usa um outro lado do cérebro diferente dos idiomas ocidentais. Né? Então afeta a cultura humana, com certeza. Sim, afeta com certeza. Professora, se você pudesse agora, quem sabe em alguns minutinhos apenas, dizer a nós aqui, nosso auditório, aqueles que nos assistem nesse momento, sobre o poder da palavra. Se você pudesse, quem sabe, nos dar um conselho a como melhor usar as palavras, o que você nos diria? Olha, a palavra, como a gente percebe, ela tem de fato um poder. Então, a comunicação, embora a gente não tenha poder sobre aquilo que nós vamos, ou melhor, não aquilo que a gente vai falar, a gente teria poder, mas a gente não tem poder sobre quem vai ouvir, porque ele pode interpretar de outras formas. A gente pode pensar a respeito dela antes de falar. Então, se você souber que a sua palavra ela tem esse poder, o poder de construir, ela tem também o poder de destruir. Então, pensar sobre o poder da palavra antes de proferi-la pode dar para você a sensibilidade de saber que você pode ser positivo ou negativo numa comunicação. Então, qualquer palavra que proferimos causa um impacto Sim. em alguém. Essa palavra proferida, ela pode construir ou destruir, dependendo da sua intencionalidade. Quão importante é a nós, queridos, ter isso bem claro, o poder que as palavras têm. Professora, muito obrigado pelo seu esclarecimento e, de maneira especial, é sempre bom ter uma pessoa com conhecimento e experiência que você tem nessa área, a que possa nos ajudar a entender melhor esse processo. Muito obrigado, obrigado de coração. O mínimo que podemos dar uma salva de palmas a ela, não? Quando falamos de palavras, sem dúvida alguma,
As palavras que proferimos, já mencionei, e obviamente agora com aquilo que a professora Janice acaba de nos mencionar, o efeito em nossos pensamentos, o efeito em nossas ações, elas guiam nossa vida. E aqui, se você pensa, eu só causo problema com aquilo que eu falo, de hoje em diante não falo mais nada. Essa não é a solução. Ficar mudo, calado, impossível. O remédio, queridos, na realidade, não é ficar caladinho o resto da vida. É saber usar suas palavras com sabedoria. Portanto, as suas palavras dirigem sua vida. Mas há uma segunda razão pela qual nós devemos cuidar. Um segundo motivo é que possamos entender aí o poder das palavras. E que nossas palavras, elas podem destruir aquilo que nós temos. Tiago também, na sua carta, ele continua com um outro exemplo, utilizando outro exemplo. Ele diz o seguinte: vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ao preparar a mensagem essa semana, fazendo algumas pesquisas, eu percebi a quantidade de incêndios, tremendos incêndios que são causados por uma simples fagulha. Um pedacinho de cigarro que alguns descartam, uma pequena fagulha vindo de uma fogueira, áreas imensas são completamente destruídas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você conhece pessoas que agem como incendiários com as suas palavras? Tem uns que andam com fósforo, né? Mas tem uns que andam com lança-chamas. Amam acusar. Amam espalhar fofoca. Eu não sei se você já parou para analisar como rapidamente fofoca se espalha. Já percebeu? Por que será que esse fenômeno acontece assim tão rapidamente? Fofoca é como fogo, ela tem o poder de se espalhar ali no capim seco. Fofoca é como jogar um fósforo assim em cima da gasolina. Uma palavra descuidada pode, queridos, destruir uma vida. Em alguns casos, dezenas de vidas. Só que a mesma força que o fogo tem, quando você consegue controlá-lo, é algo extremamente útil, é importante para nós. Quando você controla o fogo aquece, o fogo ilumina, o fogo causa movimento. Utilizamos para nossa alimentação porque nós controlamos o fogo. Fogo sob domínio é algo bom. Só que sem domínio, a nossa língua é um tremendo perigo. Porque sempre traz consequências. Sempre traz consequências. Ouça com atenção o que nós encontramos na sequência, que fala exatamente sobre a consequência da utilização de palavras de maneira inadequada. Sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. Sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. E quão verdade é essa afirmação, quão verdadeira é essa afirmação. E o pior de tudo é que geralmente ocorre uma reação em cadeia, que afeta outras pessoas, afeta outras situações. Porque a língua, diz a Bíblia, e aqui agora em Tiago, mais uma vez, diz que a língua contamina todo o corpo, ela inflama o curso da natureza. E é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Forte esse texto. Como evitar esse tipo de problema? Ouça com atenção um conselho que Deus nos dá, lá no livro de Provérbios. Você quer ficar livre de problemas e sofrimento? Ouça com atenção. Fale o mínimo possível e tome sempre cuidado com o quê? Com suas palavras. Mais claro que isso, não há como ser. Palavras que queimam, palavras que destroem, palavras tóxicas. Veneno. Só que isso não é tudo. Também há um outro problema, e aqui nós vemos o poder das palavras, porque palavras, queridos, o uso indevido delas, palavras elas não voltam. Seus efeitos permanecem. E muitas vezes causam um estrago numa dimensão bem mais ampla do que aquilo que você pode sequer imaginar.
E não apenas palavras faladas. Porque hoje a gente tem o problema de uma outra língua. A língua que fica na ponta dos nossos dedos. Twitter, e-mail, Facebook. A quantidade de famílias destruídas por algumas dessas ferramentas é tremenda. Palavras digitadas, palavras transmitidas por cabos telefônicos, palavras que passam por satélites, mas palavras que também destroem. Sua língua pode destruir. Palavras que você escreve podem destruir e elas não voltam. E a terceira razão pela qual você deve cuidar daquilo que você fala, ao você analisar o poder das palavras, é que as nossas palavras, o poder das palavras, o terceiro aspecto, nossas palavras demonstram quem somos. Nossas palavras demonstram quem somos. Ouça com atenção aquilo que nós encontramos na sequência desse mesmo texto de Tiago. Ele diz: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela nós amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Uma incoerência. Da mesma boca procedem bênção e maldição. E no final ele diz: não pode ser assim. Não pode ser assim. Quem sabe um local como esse nós louvamos a Deus. Hoje, minutos atrás, alguns de nós cantamos com a nossa língua, né? Oramos, só que lá fora a gente estraga tudo, com a mesma língua. Aqui a gente fala: que lindo, que maravilhoso. E lá fora, daqui uma hora, espero que não, você está sabendo. Você nem imagina o que está rolando. Vem cá, olha, não conta para ninguém. Querido, se nós não temos domínio sobre a nossa língua, muitas vezes nós criamos problemas que simplesmente não podemos mais controlar. A Bíblia diz que é um mal incontrolável. Esse texto é forte, hein? Um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. O poder negativo de uma palavra dita de maneira não apropriada. Eu confesso a vocês que esse assunto me incomoda bastante. Demais. Como é que nós podemos ser pessoas amorosas sem controle daquilo que a gente fala? Como é que a gente pode sonhar ser uma pessoa que deseja viver essa desintoxicação que nós estamos analisando e vendo nessa série? Viver o sonho que Deus tanto busca da nossa vida se nós não temos domínio sobre a nossa língua. E essa é uma luta constante. Uma luta constante. Esse texto de Tiago, na continuação, Tiago fala bastante sobre a língua. Acaso, e aqui é uma pergunta retórica que ele faz, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? E ele continua dizendo: da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Mas não foi bem isso que eu queria dizer. Mas foi o que você disse, foi o que você falou. E aqui é o problema gerado por comentários que fazemos da vida de outros. Eu estava quase acabando de falar, mas vou voltar. Eu li uma interessante história em uma classe, uma sala de aula. A professora ali, ela se aproxima de uma das alunas e diz para ela: Cristina, analise essa frase. Há uma mulher olhando pela janela. Diz para mim, querida, essa frase está no singular ou no plural?
E a aluna responde imediatamente, singular. Singular, professor. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora você, Cláudio, analise essa frase. Há várias mulheres olhando pela janela. O que é? Fofoca. Queridos, vocês dão risada, mas espera para ouvir o que eu tenho para dizer agora. Embora associado a esse hábito, que alguns de nós pensam que as mulheres têm esse hábito feminino, estatisticamente falando, os homens são mais fofoqueiros. Um centro de estudos Social Issues Research Center é um centro de pesquisas independente em Londres. Escutem isso. Entrevistou 1.000 usuários de telefones celulares, com o intuito de saber, 1.000 pessoas, qual era o teor das conversas. Entrevistando e perguntando o que você fala no telefone. E descobriram que 33% dos homens eram fofoqueiros habituais. Contra apenas, entre essas 1.000 pessoas, só 26% das mulheres. Desculpem, homens, mas é verdade. Curiosamente, muitos ali, dos participantes dessa pesquisa do sexo masculino, inicialmente eles alegavam que não eram fofoqueiros. Já as mulheres, quase que todas, prontamente admitiram que era fofoca mesmo. E aí fizeram mais perguntas no novo interrogatório e percebeu-se, onde é que estava a diferença? Era pura semântica. Porque aquelas mulheres estavam felizes, né, de dizer e chamar de fofoca. Os homens definiam de outra forma. Eles diziam que era, não, nós não estamos focando, estamos apenas trocando informações. Não é fofoca. Quem é você, hein? O que você fala? Que tipo de domínio você tem sobre suas palavras? E não se esqueça, suas palavras, elas guiam sua vida. Suas palavras podem destruir aquilo que você tem. E suas palavras demonstram quem de fato você é. Só que quando a gente sempre toca nesse assunto, a grande pergunta, obviamente, que permanece é, escuta, pastor, mas como é que eu controlo o que eu falo? Como é que eu controlo minhas palavras? Eu gostaria de sugerir a você 4 conselhos que nós encontramos aqui, na palavra de Deus, de maneira especial, principalmente no livro de Provérbios, conselhos que Deus nos dá sobre como controlar minhas palavras. Como controlar minhas palavras. Primeiro conselho que a Bíblia apresenta. Óbvio. Pense antes de falar. Pense antes de falar. O conselho de Deus nesse aspecto é claro como cristal. Diz o seguinte: o homem sábio, ele pensa antes de falar. O homem o quê? Sábio. Então você imagina o que o homem sem noção faz, né? O tolo. Por que isso é importante, hein? Por que é importante pensar antes de falar? Pela simples razão, e a Bíblia também diz, que você terá que aguentar as consequências de tudo que você disser. Você tem que aguentar as consequências. Há sempre consequências naquilo que você e eu falamos. Sempre, sempre. Li, pouco tempo atrás, uma história, uma fábula interessante. Havia uma mulher numa pequena vila, que ela escutou algo de alguém. E ela não se aguentou e saiu. Deixa eu te contar. E foi espalhando na vila a história sobre aquele homem, um homem de maneira específica. Passado alguns dias, ela descobriu que tudo que ela falou era mentira. Informação totalmente infundada. Desesperada, ela busca ali naquela vila, uma pequena comunidade, aquele que era considerado o homem mais sábio, o ancião, uma pessoa com mais experiência. Ela vai até ele e conta: ai, você não sabe o que eu fiz.
espalhei um monte de coisa, o que eu faço? E aquele homem sábio disse a ela, é o seguinte, eu quero que vá até o supermercado ali, a venda aqui da nossa comunidade, e compre uma galinha. O que eu faço com a galinha? Você pega a galinha e vem com ela aqui para minha casa. E pelo caminho você vai depenando a galinha. Tirando as penas da galinha, uma a uma. Tá bem? E lá foi ela, pegou, comprou a galinha no supermercado ali e foi pelo caminho. E foi lançando as penas da galinha pelo caminho. Quando ela chega na casa do sábio, a galinha, coitada, estava metade pelada já. E ela, o que eu faço agora? Está aqui. E ele disse, deixa a galinha comigo. E você volta pelo caminho e recolhe todas as penas. E lá se foi ela. Deu a volta e foi pelo caminho. E cada passo que ela dava, ela percebeu que não tinha pena nenhuma. Ela percebeu que o vento levou cada uma delas. Queridos, tem muita gente nesse mundo que vive depenando galinha. Queridos, as palavras que nós falamos não voltam mais. E, infelizmente, em grande parte dos casos, as consequências, e eu conheço histórias tristes, as consequências, em algumas situações, se tornam irreparáveis. Irreparáveis. Portanto, pense muito bem antes de falar. Antes de falar. Há uma frase atribuída a Platão. Eu achei muito interessante essa frase, que diz o seguinte: homens sábios falam por ter algo a dizer. Homens tolos falam porque eles precisam dizer algo. Vou repetir. Homens sábios falam por ter algo a dizer. Homens tolos falam porque eles precisam dizer algo. Então, você pensa antes de falar e nunca se esqueça, tudo que você fala tem uma consequência. Tudo aquilo que você fala tem um resultado. E aquilo que você fala sempre pode fazer com que você, quem sabe, fique triste ou alegre, outra pessoa. Ser rejeitado ou aceito, entrar em dificuldades ou sair delas. E deixa eu perguntar para você, o que é mais fácil, hein? Criar um problema ou encontrar solução para o problema? O que é mais fácil? É mais fácil você encher ali a agenda de compromisso. Eu vou, estou lá. Ou é mais fácil cumprir depois da agenda? O que é mais fácil? Passar o cartão de crédito ou pagar a fatura no dia 6? Ou no dia 10, o dia do desespero. E é por essa razão, queridos, que o Conselho Bíblico, a nós de maneira clara diz, é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Em outras palavras, pense bem antes de prometer alguma coisa. E acima de tudo, pense bem quando você promete algo a Deus. Pense antes de falar. Esse é o primeiro conselho. Pense antes de falar. O segundo deles, como controlar minhas palavras. Sempre fale a verdade. É sempre mais fácil a gente esconder um pouquinho da verdade para evitar situações que a gente não quer, situações indesejadas. Só que a Bíblia nos ensina a não esconder a verdade. Acompanhe comigo esse texto. Quem esconde a verdade causa problemas, diz o sábio Salomão. O assunto aqui não é falar mentira. A questão aqui é não dizer toda a verdade. Por que nós fazemos isso? Por que a gente age assim, especialmente nos nossos relacionamentos? A gente evita dizer toda a verdade para não passar por conflito, para evitar estresse, como a gente diz. E, infelizmente, agindo assim, a gente causa mais problema do que a gente imagina. Na verdade, queridos, agindo dessa forma,
nós não desenvolvemos algo que é crucial num relacionamento entre duas pessoas: honestidade, confiança. Porque as duas, é um binômio que traz a fundação de um relacionamento saudável. Qualquer relacionamento que seja bem sucedido precisa haver honestidade e confiança. Pelo contrário, a desonestidade tem um poder para destruir as nossas relações. Ouça só, também contamos no livro de Provérbios, que a resposta sincera é sinal do quê? De uma amizade verdadeira. O relacionamento verdadeiro. A resposta o quê? Sincera. A honestidade. Portanto, uma resposta honesta demonstra de maneira concreta a existência de confiança em uma relação, nos mais diversos níveis, entre amigos, no namoro, no noivado, que você obviamente está se preparando ali para um casamento, num casamento. Como é que você pode ter uma vida conjugal de alegria plena sem confiança? Na verdade, queridos, não existe verdadeira intimidade sem verdade. O problema é que a verdade, em virtude dos nossos próprios interesses pessoais, ela causa conflito. É sempre mais fácil fugir do conflito do que de fato encontrar solução. É mais fácil você fugir da situação do que encontrar ali a harmonia entre as duas partes. Só que aqui vai uma advertência. Somente, queridos, há dois caminhos a tomar quando a gente tem conflito nos nossos relacionamentos: o caminho da superficialidade ou o caminho da intimidade. Ou nós nos aproximamos, ou nós nos afastamos. Você precisa decidir qual caminho que você vai tomar. Mas não se esqueça que o melhor caminho é o caminho da intimidade. E ela não é possível sem a verdade. Então, só recapitulando. Primeiro, você precisa sempre pensar antes de falar. E o segundo conselho que a palavra de Deus nos apresenta é: fale sempre a verdade. Terceiro conselho: fale a verdade, mas como? Com amor. Porque tem um problema, tem muita gente que quer falar a verdade. Muitos imaginam que devem falar a verdade de qualquer forma, doa a quem doer. A Bíblia diz que certas pessoas têm a língua afiada como uma espada. Pronta para quê? Para destruir outros. Mas as palavras do homem sábio ajudam a estabelecer o quê? Amor e paz. Amor. Vocês percebem? Palavras ditas de maneira sábia restauram, estabelecem amor e paz. E é por essa razão que cada vez que você fala com alguém, você tem a oportunidade ou de erguer essa pessoa ou de afundá-la de vez. Com as suas palavras você pode encorajar ou você pode desencorajar. Você pode curar ou você pode machucar ainda mais. Portanto, fale a verdade com ternura. O problema é que muitos justificam essas faltas de sensibilidade ao falar com outras pessoas, dizendo: eu sou sincero mesmo. Eu digo e o que é necessário, falo mesmo. Prefiro franqueza do que hipocrisia. Obviamente, franqueza sempre é melhor do que hipocrisia. Mas franqueza, que não justifica essa insensibilidade com os sentimentos de outras pessoas. Você ou nós precisamos ser francos, mas amorosos, ternos ao mesmo tempo. Diga a verdade, mas diga a verdade com amor. Você não pode usar a verdade, a sua sinceridade, como um martelo. Você dá na cabeça da pessoa. Tem gente que, em nome da sinceridade, sai atirando para tudo quanto é lado. Não. Nós precisamos ter sensibilidade e falar a verdade com amor, com ternura. E é por essa razão que também nós encontramos na palavra de Deus que uma pessoa delicada e amável, ou melhor, uma pessoa delicada e amável no falar ajuda os outros a viver. Quem é grosseiro e implicante desanima qualquer um. E como é verdade essa afirmação aqui? O poder das palavras. Quer esperar que você não está gostando, faz as malas e vai embora. Que lindo. Muitas vezes a gente não para pensar o poder da palavra.
Em vez de curar, machuca. Ainda mais nosso cônjuge. E parece que a gente tem uma habilidade especial para machucar quem está perto da gente, né? O marido, a mulher. Tem gente que é especialista nisso. Nossos amigos, nossos filhos, familiares. Cuidado. Fale a verdade com amor. A Bíblia também nos diz uma palavra amiga de ânimo e simpatia. O que ela faz? Renova as forças. Eu pergunto para você. Será que existe alguém que você pode encorajar nos próximos dias? Será que vocês conhecem alguém? Será que cada um conhece alguém? Pelo menos uma pessoa. Pelo menos uma. Você pode pensar, está precisando de um encorajamento. O que você pensasse, tá bem? Pensa nessa pessoa agora, tá? Queria fazer um desafio para você essa semana. Que você tenha a convicção de que, quem sabe, um telefonema, o melhor contato físico, é óbvio, ou um e-mail que você pode mandar, vai poder trazer ânimo e alegria para o coração dessa pessoa. Pense nela. E quem sabe seria lindo se cada um de vocês, aqui são centenas de pessoas, ou quem sabe você na sua casa, estamos falando com milhares de pessoas em todo o país. Já imaginou? Se cada um de nós, essa semana, tomássemos a decisão de erguer, encorajar alguém com o uso de nossas palavras, falada ou escrita. Seja um canal, esse é o desafio. Seja um canal de entusiasmo, de alento para as pessoas que cruzarem o seu caminho nessa semana, tá ok? E vai que você goste, essa é a minha oração, que você mantenha, não só para essa semana, mas para a próxima, para depois. Imaginaram a nossa vida? Que mudança será? Queridos, desculpa eu ser bem sincero aqui, mas qualquer tolo, deixa eu usar um pouquinho a palavra mais pesada, qualquer estúpido pode ser negativo. Não é necessário muita inteligência para você ser crítico de tudo e todos. Não precisa. Você já viu alguma estátua, nome de avenida, em homenagem para um crítico? Né? Uma pessoa que se destacou pelo seu negativismo? Né? Nome de uma praça para ele, em homenagem ao homem mais negativo do mundo. Queridos, na realidade é necessário amor, ternura, para ser uma pessoa positiva, num mundo cheio de razões para você ser exatamente o contrário. O mundo que a gente vive está cheio de motivo e razão para a gente ser amargo e negativo. Mas é uma atitude, uma escolha que você faz ao falar. Diga a verdade com amor, no intuito de erguer a outra pessoa. E finalmente, o último conselho que eu gostaria de deixar com vocês, que encontramos aqui na Palavra de Deus, sobre como podemos controlar nossas palavras, é: peça ajuda a Deus. Peça ajuda a Deus. Sensibilidade no uso de palavras que não é algo que acontece da noite para o dia. Envolve uma escolha, muitas vezes, uma escolha que nós não fazemos por nós mesmos. Daí a importância do poder divino, do poder de Deus, para que a gente possa desenvolver esse hábito, o controle adequado, e para que a gente possa descontaminar a nossa língua. E é por essa razão que Davi, ele de maneira direta, ele faz uma súplica, uma oração, uma prece a Deus. Ele diz o seguinte: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Essa é a Nova Versão Internacional. Eu queria mostrar para vocês o mesmo texto na Bíblia Viva. Traz assim: ó Senhor, ajuda-me a tomar cuidado com o que eu falo. Ajuda-me a não falar o que não te agrada. Que linda prece é essa. Deus, me ajuda a não falar aquilo que não te agrada. Deus, me ajuda a cuidar daquilo que eu falo. Deus, me dá sensibilidade. Peça a Ele. Senhor, me dá sensibilidade para usar a minha língua
para o benefício e não destruição de outras pessoas. Se você pedir a Deus de maneira constante, a cada dia, Senhor, me ajuda com o que eu falo, tenha convicção que no momento que for, você vai escutar uma voz bem especial, dizendo: filho, filha. Lembra que você escutou lá sábado? Não é por aí. Lembra que você viu na Bíblia? Que diz o controle pleno da nossa língua, o domínio total sobre as nossas palavras, só é possível com a presença de Deus e o seu poder na nossa vida. Você simplesmente não consegue controle total sobre a sua boca, sozinho. Sabe por quê? Porque o nosso problema não é a nossa boca. Nosso problema não é a língua. Nosso problema é aqui, bem mais profundo. O nosso problema está dentro de nós, é o nosso coração. O nosso problema é nosso coração. É por isso que Cristo afirmou: as palavras más saem de um coração mau, porque do coração saem os maus pensamentos. É desse coração que saem palavras más. Nossas palavras, queridos, apenas revelam como é nosso caráter, como está a condição do nosso coração. Uma macieira apenas pode produzir o quê? Maçãs. Uma bananeira produz bananas. Um coração impuro apenas produzirá palavras más. O que você tem dentro de você é aquilo que vai se manifestar através das suas ações e principalmente suas palavras. Conheci pessoas no passado que, se cada vez que ele falasse um palavrão, você escutasse aquele barulho, pi, sabe? A pessoa vai falando, pi. Tem gente que quando fala é pá. Cada 10 palavras, 11 palavrões. Mas é impressionante quando a pessoa se abre para Deus, pouco a pouco o vocabulário muda. E palavras que eram utilizadas não mais são. Qual é o remédio então? Por que acontece isso? O remédio, queridos, é um novo coração. É uma nova vida, uma vida transformada por Deus. Qual é o convite dele? O convite dele é esse: joguem fora de sua vida os pecados que vocês têm cometido há tanto tempo. Assim vocês ganharão um novo coração e um novo espírito. Peça auxílio. Peça auxílio a Deus, rogue a Ele. E Ele está sempre pronto, queridos, a te ajudar. Na verdade, não importa o que você fez, ou o que você falou até hoje. Não importa se a tua vida tem sido contaminada por sentimentos, por emoções, por hábitos que resultam no mau uso de palavras. O que realmente importa é que você possa recomeçar. Que você possa sentir dentro de si esse desejo, o início, um recomeço, através do poder de Deus na sua vida. E eu repito, queridos, você pode recomeçar a sua vida. Na verdade, você não apenas pode, você precisa descontaminar o que está aqui dentro, seu coração. Nosso coração precisa ser mudado, transformado antes das nossas palavras. O seu coração e o meu coração precisam ser transformados antes das nossas ações, para que nós possamos ser controlados por Ele. Somente Deus pode fazer as mudanças profundas que nós necessitamos. Nós não podemos mudar nosso coração sozinhos. E é por essa razão que esse mesmo Deus, numa das mais extraordinárias promessas que encontramos em sua palavra, aqui na Bíblia ele diz: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e obedecerem fielmente as minhas leis.
Queridos, o real segredo para que nós possamos falar palavras adequadas no nosso trato com outras pessoas é permitir que Deus domine a nossa mente, o nosso coração, o meu e o seu coração. A única maneira através da qual nós podemos concretamente controlar nossa língua é permitir que Jesus Cristo controle nosso coração. Um dia de cada vez. Cada dia com Ele. Só assim poderemos ter o controle daquilo que falamos. Você e eu, nós podemos recomeçar, queridos, a nossa vida. E o convite de Jesus Cristo está uma vez mais diante de cada um de nós. Queria que você ouvisse com atenção o último texto que lemos. O chamado que Ele faz. Jesus, Ele diz o seguinte: eis que estou à porta. Conhecido o texto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se você deseja libertar-se de uma vez por todas dos tóxicos, do veneno dessa vida, a única coisa que você precisa fazer é abrir a porta. E nunca se esqueça, ninguém bate em porta nenhuma do lado de dentro. Se alguém bate na porta é porque está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se você quer viver a transformação, a única coisa que você que está aqui, você que está na sua casa, o que você precisa fazer é abrir a porta. Ele vai entrar. E tudo vai mudar. E eu pergunto a você, o que você está esperando? O que você está esperando? Bom Deus, não é fácil, mas ao mesmo tempo não tão complicado assim. Não é fácil porque sozinhos, lutando contra nossos pensamentos, um coração inclinado ao mal, palavras vão fluir da nossa boca, da nossa língua, palavras que vão machucar pessoas, palavras que vão ferir, que vão destruir, palavras que são veneno, tóxicas. Mas a partir do momento que nós abrimos nosso coração para a tua presença, para o teu poder, quando admitimos que sozinhos não podemos, quando permitimos que de maneira concreta tu possas controlar aquilo que vai dentro de nós, nosso coração, poderemos então viver a experiência de proferir palavras que elevam, palavras que curam, palavras que transformam. Mas que essa transformação, Senhor, comece dentro de nós. De uma maneira direta, oro a Ti por cada pessoa que aqui se encontra, por aqueles que assistem nesse momento essa programação, que sintam um desejo de viver essa experiência, que tomem a decisão de abrir seu coração a Ti, e que Tu possas entrar, Senhor, na vida de cada um de nós, e faz o milagre que não podemos fazer por nós mesmos. Bom Deus, dirija-nos, proteja-nos e dá-nos uma semana, uma noite de bênção ao Teu lado, e ajuda-nos, Senhor, a aproveitar cada oportunidade que tivermos, para que através de nossas palavras sejamos uma bênção àqueles que estão ao nosso redor. E isso eu te suplicamos em nome dEle, Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Tenham todos uma linda semana, mas não se esqueçam, temos um desafio, hein? Sim ou não? Sim. Pelo menos uma pessoa, eu tenho certeza que você conhece um monte de gente que vai pensar, o que aconteceu com você, hein? Você levante essa pessoa, encoraje essa pessoa, lá o porteiro do teu condomínio, não sei, o frentista do posto de gasolina do Sebastião, não sei aonde. Diga palavras vindas de Deus a essas pessoas e você verá o resultado na sua
na sua própria vida. Que Deus abençoe. Temos um encontro marcado próximo sábado, mesmo horário aqui. Deus te abençoe. Tchau, tchau.